gravação de aula e já iniciando o compartilhamento aqui da minha tela com vocês. Senhores, vamos começar a nossa aula, aquele negócio, né? Perguntando se temos dúvidas ou alguma situação quanto às aulas anteriores. O que vocês têm aí para me dizer, para me perguntar? Vamos, conversem comigo, vamos conversar um pouquinho. Pode repetir, professor? Não ouvi direito. Eu comecei perguntando para vocês, temos algumas dúvidas das nossas aulas anteriores? Temos algo a questionar? Vocês têm algo a acrescentar, a perguntar? Então vamos começar a aula assim um pouco mais leve hoje, porque a nossa última aula foi bem pesada, né? Então vamos tentar fazer uma coisa um pouco mais leve hoje. Você vai fazer uma revisãozinha hoje ainda, professor? Não. Podemos fazer também, não vejo grandes problemas não. Tá? Todo mundo está vendo a minha tela aí? Tô sim, professor. Sim. Então tá bom. Então, gente, vamos abrir aqui e vamos tentar localizar exatamente onde a gente parou na nossa última aula. Porque realmente, como é que eu vou dizer isso para vocês? O seu curso daqui para frente, ele fica muito forte, ele fica muito pesado. Tá? E assim, eu não quero hoje, até mesmo porque estamos em véspera de prova, eu não vejo por que a gente acrescentar grandes coisas. A gente vai complementar isso. Acho que todos vocês estão sabendo que nós teremos aulas até o final do mês, né? Eu fiquei sabendo, professor, até o dia 30, né, que ia ter aula. Isso. Todo mundo aí está sabendo disso, gente? E vocês sabem os porquês disso? Não estou sabendo não, professor. Não? Como não? Eu acabei de falar, rapaz. Não, agora estou sabendo. Ah, tá. Você não estava sabendo. Agora você está sabendo. Senhores, teoricamente, por assim dizer, né? Nossas aulas já teriam terminado na última semana, tá? Hoje, teoricamente, vocês estariam em preparação de prova e semana que vem seria a prova de vocês. Seria não, vai ser a prova de vocês em condição normal. Só que o que aconteceu? Vocês se lembram que nós ficamos praticamente 3 semanas sem aula logo no início da pandemia? Lembro sim. Então, é exatamente para que eu não comprometa o calendário de vocês que nós teremos aulas até o final do mês, tá? E é aquele negócio, depois das provas, obviamente, a gente já vai fazer alguns complementos e tirar algumas dúvidas. Então, eu não pretendo, assim, ir muito além. Isto não significa que a gente vá parar no tempo, não é essa a ideia. Mas a gente vai fazer um trabalho um pouco diferente, tirar mais dúvidas, tentar fazer alguma coisa um pouco mais de aplicação para favorecer para vocês. O que vocês acham disso? Acho boa ideia, é uma boa ideia. Gente, vamos falar um pouquinho da nossa prova, tá? Então, antes de mais nada, eu estou abrindo aqui, todo mundo aí deve estar me acompanhando. Vamos ver, exercícios de resmate, onde está. Avaliação continuada 2, que foi a última lista de exercício que eu passei para vocês, certo? Abrindo aqui para a gente ver. Gente, tá? Nessa última lista que eu passei para vocês que todos fizeram, um exercício, teoricamente, né? Tá? De um exercício, eu transformei ele em 5. Tá? Por quê? Porque nós pedimos condições diferentes para fazer nele. Tá? E algumas outras coisas, obviamente, né? Eu coloquei aqui a parte do freio, que eram mais 2, e depois coloquei mais 3 exercícios aqui, sendo 2 da parte de tração e 1 da parte de alongamento. Senhores, basicamente a sua prova vai ter alguns exercícios, obviamente, modificados da lista 1 e mais alguns exercícios, talvez, aqui da lista 2. Tá? E possivelmente uma ou outra coisa do que a gente vai estar discutindo agora, mas assim, no máximo vai ser 1 ou 2 exercícios do que a gente está discutindo agora. Então, basicamente, a sua sequência de estudos vai ser o quê? A sua lista 1, sua lista de atividade 1, aquela lista que nós fizemos no ABA, mais essa lista 2. Então, assim, de uma maneira geral, eu vou tirar a sua prova de dentro disso aí. Então, eu pretendo fazer o quê? Tá? Pegar aí alguns exercícios da lista 1, pegar alguns exercícios dessa lista 2 também e complementar com um outro exercício daquilo que a gente está vendo agora. Tá? Dessa parte que nós estamos finalizando, que é a unidade 4 do seu livro, né? Até voltando um pouco aqui para a gente ver.
Então, assim, possivelmente eu devo colocar alguma coisa, mas assim, nada, não vou colocar nada escandaloso, porque a intenção é não prejudicar ninguém, a partir de tensão principal ou de torção. Então, assim, possivelmente a gente vai ver alguma coisa a respeito disso, tá? Então, muito provavelmente eu vou andar um pouquinho com vocês hoje. Como assim? A gente vai chegar, por exemplo, até estou passando rapidinho aqui do lado para quem está vendo, né? As fórmulas de torção, a gente vai discutir isso aqui um pouquinho hoje, e muito provavelmente a gente vai fazer o quê? Tá? Temos um exercício aqui, já, obviamente eu já trago tudo resolvido para vocês. Tem um outro aqui que não está resolvido, que é para vocês resolverem ao longo da aula, pelo menos era essa a minha intenção. E justamente esses dois exercícios aqui são exercícios com o mesmo cunho daquilo que eu vou passar para vocês da parte de torção, tá? Na prova. Tá? O que vocês acham disso? Vamos resolver esses exercícios em aula hoje, e isso já fica como estudo para vocês dessa parte. O restante eu penso que vocês já têm, né? Todo mundo tem as listas anteriores, né? Sim, professor, tem. Então, quem tem as listas anteriores, então basicamente serão exercícios com aquele mesmo cunho, com aquele mesmo teor, obviamente modificados, não serão iguais, né? Mas com aquela ideia, todos com aquela mesma ideia, e eu pretendo passar pelo menos mais um ou dois exercícios dessa parte de torção, por quê? Porque, senhores, fazendo dessa forma, nós abarcamos as 4 unidades do seu curso. Então, assim, eu tenho comigo aquela confiança de que eu consegui passar para vocês, não vou dizer 100%, mas a grande maioria do seu curso foi apresentado. Talvez vai faltar só uma ou duas unidades aqui na prova, né? E aqui, discutindo agora essa parte de regime elástico, nós estamos basicamente no 4.2, se não me falha a memória do seu nível. Então vai faltar basicamente uma ou duas unidades, que são as próximas 2, 3 aulas que a gente vai repor após prova. Tá? Onde é que tá, gente? Eu sempre anoto aqui, onde é que eu coloquei? Aqui, ó, tá vendo? Aqui nós entramos na 4.2, então teoricamente vai faltar basicamente, tá, a unidade 4.3, porque a 4.3 e a 4.4 é basicamente a mesma coisa, no caso do curso de vocês, né, que é uma extensão da outra. Então, e esse conteúdo faltante é o que eu pretendo passar nas semanas pós-prova. Tá? Isso, obviamente, se vocês vierem aqui me contemplar, né? Eu penso que todos virão, não? Gente, fala comigo aí. Pretendo vir. Tá? O nosso público está meio baixo hoje, agora, né? Nós chegamos aqui a 8 pessoas, tá? Mas assim, em linhas gerais, o que eu gostaria de fazer com vocês no primeiro momento, se vocês concordarem, eu gostaria de chegar, né? Esses slides aqui até a parte desses exercícios que, na verdade, nós estamos falando aí do quê? 78. Basicamente nós estamos falando aí de 10 slides, então não estamos falando de nada assim muito grande, nada muito complexo, é só basicamente a gente fazer a finalização disso aí, tá? Todos de acordo, senhores? Podemos seguir? Temos dúvidas para tirar da aula anterior? Vamos dar uma pequena repassada no que foi falado aqui nas aulas anteriores. Me digam aí o que vocês querem fazer. Vamos buscar um pouquinho da aula anterior para dar sequência, tá? Que é o regime 4.1 aqui, que é a parte elástica, ou vamos direto para o que nós teríamos que já conversar? O que vocês preferem? Acho melhor dar uma passadinha. Bom, Tudo bem. Eu acho que é melhor a gente dar continuidade. Bom, aí vocês decidem. O que a maioria deseja? Fala para mim aí, senhores. Eu acho melhor dar uma repassada. É o seguinte, gente, vamos dar uma repassadinha bem rápida nisso aqui, e se tiver alguma dúvida, aí a gente se aprofunda. Se não tiver, é só para a gente retomar o nosso assunto. Penso que assim fica coerente se não para todos, mas para a grande maioria. Gente, na nossa sessão 4, nós começamos a fazer um estudo, né, de tensão no regime elástico. Senhores, mais uma vez, nós estamos nos aprofundando em algo que a gente já havia falado. Por isso que eu falei para vocês que eu tenho total tranquilidade em dizer que o curso de vocês ele foi 100% atendido. Mas ainda assim, obviamente, nós temos alguns detalhes de aprofundamento que nós não chegamos nele. Então, vamos falar. Senhores, quando a gente está trabalhando no regime elástico, tá, na parte de torção, nós temos uma situação, tá, que é a consequência que o que é?
A partir do minuto que eu gero uma torção, eu gero uma situação no eixo que essa situação me gera tensões de cisalhamento por torção. Tá? E isso é uma das coisas que a gente precisa fazer uma análise com um certo critério, por quê? Muitas vezes, tá? Um eixo ele pode se partir por N motivos. Tá? Um dos grandes motivos que faz com que isso aconteça é justamente a parte de torção. E esta parte de torção é uma parte que ela nos leva a grandes situações muito boas, muito simples por um lado, porém de bastante complexidade por outro. Então, assim, só passando em linhas gerais. A partir do minuto que eu tenho um sistema de torção, se eu criar um plano, se eu fizer uma análise exatamente no centro, tá, entre o ponto de engastamento e o ponto de torção, e fizer uma análise ali, eu vou ter o quê? Eu vou ter que em um daqueles pontos, né, no ponto ali, a 90 graus do ponto de aplicação de força, ou perpendicular a partir do centro da minha peça, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma força, tá? Essa força vai ser perpendicular, e uma vez que essa força é perpendicular, ela é entendida como uma força de corte, ou seja, ela tende a cisalhar ou a separar o meu eixo. Qual é o grande X da questão? Muitas vezes nós não analisamos a coisa por este critério, nós analisamos ele por duas situações. Quando a gente fala de força cortante, muitas vezes a gente está analisando uma força cortante apenas perpendicular ao eixo, e não uma força cortante que vem de dentro do eixo a partir do trabalho dele. Então, isso é uma das coisas que a gente precisa analisar com um certo critério, e é mais ou menos isso que eu estou pegando aqui com vocês agora. Tá? Então, só seguindo aqui, que é só uma repassada na nossa última aula, né? Uma análise bem detalhada desta parte interna, obviamente nós trabalharíamos com uma integral. Essa integral, obviamente, ela vai trabalhar do ponto zero do raio até a extremidade máxima do raio. Tá? A integral, tá? A integral do raio pela derivada da força vai ser igual ao torque. Consequentemente, eu tenho que a integral do raio vai ser o quê? A minha máxima tensão de cisalhamento em função da área do eixo que eu estou trabalhando, e vai ser igual ao torque. Ou seja, a partir do torque eu tenho os meus conceitos de tensão interna. Ou seja, a partir do minuto que eu torci o eixo, naturalmente, na parte interna desse eixo, já vai me aparecer uma tensão de cisalhamento. Tá? Isso é claro para todo mundo, gente? Sim, senhor, professor, está bem claro. Estando isso claro, senhores, fazendo uma análise, tá, a partir desse ponto, tá, o que acontece? Eu tenho aqui esses desenhos e eles são muito interessantes para a gente ver o que acontece. Quando eu tento torcer uma peça, naturalmente essa peça tende a reduzir a medida. Tá? Quando ela tende a reduzir a medida, automaticamente, o que eu gero aqui no meio? Eu vou gerar aqui no meio linhas de tensões, por assim dizer, né? E essas tensões tendem, no caso, a fazer o rompimento da peça por cisalhamento. Se eu olhar só na face perpendicular da torção aqui para fazer uma análise, eu vou ter, montando de uma forma gráfica apenas em um plano, né, transferindo isso para um plano, eu vou ter uma situação muito parecida com essa aqui. Ou seja, se eu for olhar a força cisalhante que veio do torque, quando eu analiso a área da minha peça, quando eu olhar exatamente o centro, essa força é zero. Ou seja, exatamente no centro do meu eixo eu não tenho força cisalhante. Tá? Por um outro lado, na extremidade maior do meu eixo, ou seja, no limite do raio do meu eixo, é onde eu tenho a máxima tensão cisalhante. Por quê? Aqui a gente volta por um critério que a gente já tinha visto lá atrás e que ele se repete aqui. Tá? Que é o bom e velho força vezes distância, que é o conceito de momento. Lembra-se, momento é uma condição de torção, tanto é que nós chamamos de momento torsor. Tá? Ou seja, então quanto maior o raio, tá, que eu tiver aqui, automaticamente tanto maior será a força cisalhante na extremidade desse raio. Por quê? Porque se o raio é maior, a distância é maior, a minha força é uma força única. Tá? Quanto maior a distância, automaticamente, tanto maior vai ser o meu momento de torque naquele ponto ali, o meu momento torsor naquele ponto, e, consequentemente, a minha força cortante naquele ponto. Tá? Senhores, isso olhando para um eixo maciço, você vê que ela é escalar. Se eu tiver um eixo tubular, a situação é exatamente a mesma. Tá? Só que aonde entra a grande diferença? Obviamente que esta parte interna aqui, ó, eu não tenho. Significa, então, que quem vai suportar a máxima condição de carga, tá, vai ser esta área a qual eu tenho aqui.
Então eu tenho que tomar um cuidado, porque quando eu estiver trabalhando com estruturas tubulares, tá, eu não tenho esta parte central. Significa que eu tenho menos área para distribuir a tensão. Consequentemente, a minha tensão se torna... Desculpa, eu tenho menos área para distribuir a minha força. Consequentemente, a minha tensão nestas outras áreas se torna uma tensão maior. Tá? Acho que isso é bastante evidente, né? Porque uma vez que eu não tenho material aqui no meio, toda a força que tiver que ser descarregada, ela vai ser descarregada nesta área aqui. Consequentemente, o resultado de tensão aí vai ser um resultado maior. Tá? Senhores, basicamente isso foi a repassada na nossa última aula. Alguém tem algo a dizer, a acrescentar, a perguntar, alguma dúvida daí? Podemos seguir. Acho que pode seguir, professor. Se podemos seguir, então vamos lá. Gente, as medidas intermediárias dos eixos das abscissas são representadas pela letra Rho, tá? Sendo a letra C a representação do raio. Tá? Então aqui é a coisa interessante da brincadeira, que é o que nós temos aqui. Ó, tá? Rho é o meu conceito de raio, desculpa, Rho é a minha linha, tá? Que seria o meu eixo X. Tá? E o C1 ou C2, C1 ou C2, no caso aqui, são os raios a qual eu tenho que estar trabalhando. Tá? É onde a gente vai distribuir a nossa tensão. Então vamos lá. As medidas intermediárias do eixo, tá? Que são as abscissas representadas pela letra grega Rho, que é o que nós temos aqui, que é o nosso eixo X, por assim dizer, sendo a letra C a representação do raio. Para a obtenção da tensão de cisalhamento em função da tensão máxima, nós podemos usar, obviamente, por semelhança de triângulos, uma situação muito similar a essa, ou seja, a distância que eu tenho em função da aplicação, no caso do eixo X, dividido, no caso, pelo raio aqui, tá? Obviamente, multiplicando uma tensão máxima pré-determinada para o meu material, vai dar a tensão do que está acontecendo nele. Ou, obviamente, eu posso inverter tudo isso aqui e, através de uma tensão máxima pré-determinada, eu encontrar o raio mínimo, aonde ele se localiza, né, ou seja, o braço de alavanca que eu vou ter aqui, e a tensão atuante na minha peça. Aí é uma questão matemática, é só uma questão de ir brincando aqui, né, brincando, maneira de dizer, lógico, né, e aqui trocando as posições. Gente, por um outro lado, eu também tenho a condição de tensão mínima. Eu tenho a tensão, que teoricamente seria a minha tensão normal, eu tenho o critério da minha tensão mínima. O critério da minha tensão mínima, ele acontece onde? Voltando aqui, tá? Só no slide anterior. O critério da minha tensão mínima, tá? Quando eu estou analisando, ela é analítica, ela é necessária quando nós estamos analisando tudo. Tá? Por quê? Porque em um eixo maciço a minha tensão mínima sempre precisa zero, porque meu ponto central aqui é zero de tensão. Não importa a força que eu tenho. Tá? Quando a gente como nós estamos trabalhando com torque, torque é força vezes distância. Se a distância é zero, não importa qual é o meu número de torque. Tá? Consequentemente, ele sempre será zero. Eu posso ter cisalhamento aqui por outros critérios, cisalhamento por força cortante, ou seja, por força perpendicular, mas não cisalhamento por torque. Senhores, para eixos vazados, tá? Como eu acabei de falar para você, nos quais a tensão de cisalhamento mínima está localizada no meu C1, né? C1 foi o nome dado aqui para a minha condição do eixo principal 1 aqui, o diâmetro menor 1. Tá? E a tensão máxima, no caso, ela será dada na minha condição máxima C2, que seria o meu raio 2, ou seja, o meu ponto maior. Gente, uma coisa que, assim, não é falar mal, mas que me incomoda um pouco, tá? Vocês concordam comigo que isso aqui seria raio 1 e raio 2? Isso é claro para todo mundo, gente? Sim, senhor, professor. Tá? Numa segunda análise, se a gente for analisar isso aqui simplesmente utilizando uma linha X aqui, tá? Vocês concordam comigo? Vocês concordam comigo que isso aqui seria L1 ou distância 1 e L2 distância 2? Vocês concordam comigo que esses dois raciocínios são coerentes e claros para essa peça aqui? Sim, senhor, fica bem mais claro dessa maneira. O único problema, senhores, é o seguinte: a maioria das imagens que eu uso aqui, até por uma questão de direitos autorais, são imagens que eu retiro do seu livro da faculdade. E eu não sei
tá? Eu realmente não saberia dizer, não estou criticando, senhores, isso não é uma crítica, por favor, entendam. Os autores gostam de trabalhar com muitas letras diferentes, tá? Então, por exemplo, se vocês pegarem slides anteriores, vocês vão ver que isso aqui seria L1. Se você pegar alguns outros slides anteriores ao nosso curso, você vai ver que isso aqui eu chamo de R1. E agora nós estamos chamando de C1. Então, assim, o que eu preciso que vocês enxerguem, tá? É assim, isso não é uma letra perdida, isso aqui tem um significado. Então, por exemplo, se eu estiver te dando uma explicação, obviamente eu vou chamar isso aqui de raio 1. Raio 1, teoricamente, pela nossa forma de anotação, nós colocaríamos R1. Aí você vai olhar lá e está em C1 e falar, e agora? É C1 ou R1? Tá? Então, assim, só estou chamando a atenção desse detalhe para vocês, para que vocês tomem cuidado com isso. Por quê? Porque eu preciso seguir exatamente as imagens e os critérios daquilo que você tem no livro, né? Tá? Até mesmo porque é uma questão de direitos autorais, né? Eu estou dentro da Anhanguera usando o material da Anhanguera para vocês que têm o material Anhanguera, até mesmo para não ter diferenciação. Porque se eu mudo tudo isso aqui, coloco tudo com R ou L, quando você pega teu material vai estar C, você vai ficar meio assim, e agora? O que eu devo seguir? Então, só para esclarecer essa parte. Gente, uma coisa que eu preciso lembrar para vocês é todas essas equações que nós estamos discutindo agora, tá? Elas estão aqui, ó. As equações são válidas caso o esforço sobre o eixo, até vou grifar agora, tá? Vou colocar isso aqui, inclusive em negrito, tá? E sublinhar, tá? Sobre o eixo, não exceda o limite de proporcionalidade do material. Senhores, todo mundo se lembra claramente o que é o limite de proporcionalidade do material? Senhores? Acho que eu não tô lembrado muito não, professor. Gente, mais alguém aí não se lembra do que é o limite de proporcionalidade de um material? Eu também não me recordo, professor. Senhores, a região elástica de um material. Vamos voltar lá atrás, vamos ver se eu acho já. Detalhe, gente, nós estamos avançando, mas vocês repararam que nós estamos revisando tudo o tempo inteiro. Então a gente vai e volta o tempo todo aqui para deixar isso claro. Olha onde eu estou voltando lá. Lá em cima no nosso curso. Tá? Aqui não, esse gráfico não é legal. Não é legal não, esse gráfico é muito bom, mas não é o gráfico que eu quero mostrar para vocês agora. Achei! Vamos direto nesse. Senhores, lá atrás, hein? Estamos falando aí, limite 71, tá? Nós estamos agora próximo do 190, então nós estamos falando aí do nosso possível final do primeiro mês de aula. Gente, todo mundo lembra desse gráfico aqui? Conversem comigo aí, gente. Vamos dar uma revisada geral, porque isso aqui, inclusive, é muito importante para a sequência do que a gente vai falar. Agora eu lembro disso aí, professor. Infelizmente eu perdi essa aula. Oi? Não entendi. Infelizmente eu perdi essa aula, professor. Mas você tem o material, né? Sim, senhor, o material eu tenho. Ah, tá. Tá bom. Então vamos dar só uma retomada aqui. Gente, o limite de proporcionalidade, todo mundo concorda comigo que essa primeira etapa aqui, ó, que vai de 0 a... Todos aí estão lembrando deste assunto ou não? É de deformação, né, professor? Sim, só que agora essa parte aí ela é muito interessante, gente, porque esta deformação que nós temos aqui, ó, ela é uma deformação plástica ou ela é uma deformação elástica? Lá, E aí, gente, plástica ou elástica? Senhores, pelo visto temos dúvida aqui nesse gráfico que a gente não pode ter. Fala comigo aí. Nossa, será que caiu? Não, tá todo mundo aqui ainda. Então, senhores, conversem comigo. Essa primeira região aqui, eu chamo ela de região o quê? Fala comigo aí, gente. Então, o meu ponto de ver, nesse primeiro quadrante aí, ela seria uma deformação elástica. Se você soldasse, ela retornaria ao início. Todos concordam com ele?
Senhores, eu estou dando uma revisão em tudo aqui dos conceitos fundamentais, tá? Então, assim, eu sugiro que vocês participem um pouco mais, porque, bom, a gente vai dar nossa sequência normal. Se não houver comentários, a gente vai seguir. E, logicamente, isso eu penso que será algo não muito adequado para vocês. Senhores, tá? Exatamente essa região aqui é aquilo que a gente chama de região elástica, é a região onde funciona o quê? A chamada lei de Hooke. A lei de Hooke, ela trabalha por um conceito de proporcionalidade, tanto é que até o ponto A aqui, ó, é justamente aquilo que a gente chama de limite de proporcionalidade. O que eu quero dizer com isso? Tá? Se vocês olharem aqui, ó, tá? Nessa linha perpendicular aqui, nós temos aquilo que a gente chama de tensão. Se você olhar, tá? Neste caso, no nosso eixo X aqui, né, no nosso eixo horizontal, você vai ver que é a deformação. Então, para uma determinada força aplicada, eu vou ter uma deformação. E esta deformação, ela é totalmente proporcional, daí o nome proporcionalidade, até esse contexto do limite A. E por que ela é proporcional? Porque uma vez que eu cessei, uma vez que eu removi a força, o meu eixo, a minha peça, né, a qual está sofrendo essa força, ela volta exatamente para a condição original. Ou seja, é aquilo que a gente chama de mola. Então, esta zona aqui, ó, é a zona onde, teoricamente, nós trabalhamos o conceito da mola. Tudo o que é mola trabalha dentro desse conceito aqui. Ou seja, eu vou colocar uma força nela, seja ela qual for, obviamente, dentro dos limites desse material, e quando eu cessar essa força, ele vai voltar para a minha condição anterior. E o interessante, se eu dobrar a força que eu coloquei aqui, dentro dos limites, obviamente, eu vou ter o dobro da deformação. Então, é proporcional. Então, vamos entender aqui que eu tenho uma relação de 1 para 3, só para fazer uma análise aqui. Se eu colocar uma força de 3, eu tenho uma deformação de 1. Se eu colocar uma força de 6, eu tenho uma deformação de 2. Se eu colocar uma força de 9, eu tenho uma deformação de 3. E assim, tá? Progressivamente até o meu ponto A aqui, que é o que a gente chama de limite de proporcionalidade. Obviamente, por que eu falei até o ponto A? Porque cada material tem o seu critério, tá, de regime elástico e, consequentemente, cada material tem o seu ponto específico como limite de proporcionalidade. Por quê? Porque a partir daqui eu entro naquilo que a gente chama de deformação plástica. Então, eu saio da minha região elástica e entro na minha fase plástica. O que eu quero dizer com isso? A partir deste ponto A, as deformações que o meu material vier a sofrer são deformações permanentes. Gente, claro aí essa primeira relembradinha rápida aqui no nosso gráfico, no nosso diagrama tensão-deformação? Sim, senhor, professor, deu para relembrar tudo. Claro, professor. Sim, professor. Maravilha, gente. Isso significa o quê? Tudo o que a gente está trabalhando lá embaixo, tá? Ou seja, senhores, isso aqui é o início do curso, nós estamos no final do curso. O tempo inteiro nós estamos trabalhando aonde, gente? Na região elástica, ou seja, até agora nós estamos trabalhando naquilo que não vai ser quebrado, naquilo que não vai ser deformado permanentemente. Isso significa que nós estamos trabalhando com um conceito de peças e componentes de longa vida, tá? Ou seja, estamos criando componentes para durar, nós não estamos conformando. A partir daqui eu entro num critério de conformação. E a partir deste ponto eu entro num critério de separação de peças. Então isso aqui, tá? Essas outras regiões são de extrema importância para nós, mas isso nós veremos, eu não sei se vocês já fizeram ou não, a parte de conformação. Vocês já estudaram toda a parte de conformação, a parte de mecânica geral? Senhores, vocês já fizeram um curso de mecânica geral ou ainda não? A gente fez semestre passado, professor. Pô, gente, se vocês estudaram mecânica geral semestre passado, isso aqui vocês tinham que ter muita clareza, tá? Ou seja, a partir do meu ponto A aqui, ó, eu estou entrando o que a gente pode falar assim de uma forma muito simples, tá? Em dobra e repuxo, tá? E a partir do meu ponto E aqui, eu estou entrando, por exemplo, em estamparia e cisalhamento. Isso, o professor deve ter discutido isso com vocês, né? Esse ponto aqui, ó, toda essa área aqui, inclusive, é uma área muito interessante para a gente quando a gente trabalha com conformação, que pode ser a quente ou a frio.
Então, por exemplo, a parte de forjaria eu trabalho nesse meio aqui, tá? A parte de conformação, seja ela quente ou a frio, eu trabalho nesse meio. Toda a parte de dobra de materiais eu trabalho nesse meio aqui. Tá? E assim, a parte de, por exemplo, estamparia de corte, eu trabalho neste ponto aqui. E no caso, neste outro ponto aqui também, eu trabalho com sistemas que nós da mecânica chamamos de fusíveis mecânicos, né? Ou seja, a partir deste ponto eu preciso que o meu componente se rompa. Tá? Se ele não se romper, a gente vai ter problemas mais sérios. Isso tudo foi passado para vocês, não foi não, gente? Acredito que sim, professor. Professor, sinceramente, não Mas foi eu tenho passado. certeza, eu tenho certeza. Tá. Senhores, eu estou falando isso para vocês por quê? Porque eu também sou professor de mecânica geral aí na Anhanguera. Tá? Então, assim, eu também dou essa aula. E quando eu dou essa aula, eu me preocupo muito com os detalhes desse gráfico aqui. Por quê? Você aprendendo ele lá atrás, agora ele favorece muito o seu entendimento, porque o tempo inteiro do que a gente trabalhou, senhores, são equações e relações focadas nisso aqui. Tá? Por exemplo, se eu tiver que conformar uma peça, se eu tiver que fazer uma forjaria, sei lá, vamos falar agora de uma ferramenta qualquer, uma chave de boca. Gente, eu tenho que trabalhar dentro desses critérios, e dentro desses critérios aqui vai envolver um universo de outras coisas. Entre esse universo de outras coisas vai envolver temperatura, vai haver conformação, vai haver o diferencial de calor, tá? Ou seja, vai haver coalescência, vai entrar uma parte de tratamento térmico que vai me favorecer ou não isso aqui. Então, assim, eu penso, como o colega falou, né? Obviamente, a coisa não é tão simples assim, tá? Mas às vezes vale a pena a gente dar uma retomada naquilo que a gente deu uma olhada lá atrás. Ah, eu nunca mais vou precisar disso, senhores. Você vai precisar disso o resto da vida, tá? Então, mas assim, só dando uma repassada geral neste gráfico aqui. Senhores, o que nos é importante agora? Ficou claro para todo mundo que nós estamos trabalhando nessa área aqui, certo? Senhores, conversem comigo, por favor. Senhores, o vídeo está falhando, a minha voz está falhando. Me deem um posicionamento aí, por gentileza. Desculpa, professor Paulo, aqui eu não consegui entender a pergunta. Tá. Ficou claro para todos que nós estamos trabalhando só nesta região aqui? Tá? É isso que eu preciso que vocês entendam agora. Assim, senhor professor, deu para entender que a gente está trabalhando apenas na região elástica. Tá legal. Me diz uma outra coisa, tá falhando muito o meu áudio aí para vocês? O meu tá falando um vídeo às vezes, mas eu acho que é em minha internet. É o meu também, Nossa. mas eu acho que é a internet também. Tá ok, não, é que às vezes eu pergunto assim, eu não sei se vocês me ouviram ou não, aí eu fico naquela, e agora, o que eu faço? Bom, senhores, ficando claro tudo isso aqui, vamos voltar lá para onde nós realmente estamos e precisamos trabalhar. E assim, eu fiz uma questão de voltar tudo isso para mostrar para vocês que o tempo inteiro nós estamos trabalhando dentro daquilo que a gente precisa entender bem, que é o diagrama tensão-deformação. A partir disso aqui, nós resolvemos uma quantidade absurda de coisas pelo entendimento desse gráfico. Tá? Então, voltando aqui ao ponto onde nós estávamos, né? Como eu disse para vocês, essa é a condição anterior, nós estamos exatamente aqui. Ou seja, senhores, nós estamos trabalhando com o quê? Com um critério de cisalhamento, e este critério de cisalhamento, tá? Nós estamos falando de tensão de cisalhamento, tá? E ele vem a partir das diferenças dos raios, ou, num caso geral aqui, numa condição a partir do raio da peça. Porém, senhores, nós estamos trabalhando o tempo inteiro aonde? Dentro do limite, tá, de proporcionalidade do material. Por quê? Porque se o material torcer, tá, se o material torcer, tudo aquilo que a gente está calculando aqui se perde. Por quê? Porque eu vou ter decomposição de forças aí que vão para outras direções e isso vai me ter um comprometimento. Por exemplo, o meu material ele pode esticar e não contrair como uma torção normal faça com que ele contraia. Tá? Isso é claro para vocês, senhores? Sim, senhor professor. Gente, vamos lá.
dando sequência ao que a gente falou, tá? Estamos aí nas fórmulas para torção. Vou colocar aqui em vermelho também, que é para a gente não ter dúvidas, tá? Torção dentro do meu regime elástico, ou seja, uma torção que vai acontecer, mas não vai deformar de forma permanente o meu material. Isso significa que nós estamos trabalhando com uma peça, tá? Na função ou na condição de uma mola ou na condição de um regime elástico. Senhores, dentro dessa condição, eu tenho algumas fórmulas e isso, tá? Que nós já vimos isso, inclusive, nas aulas anteriores, mas só para mostrar para vocês que as coisas vão se agregando, ou seja, o conhecimento dentro dessa área, principalmente de resistências dos materiais, uma coisa não exclui a outra, ele soma a outra. Então, a parte de tensão máxima de cisalhamento, que nós já vimos lá atrás, tá? Ela é o quê? Ela é o torque C, que neste caso representa o raio, dividido pelo J. Quem é o J aqui, gente? Todo mundo se lembra do momento polar de inércia? Que é o que nós vimos aí nas nossas aulas anteriores? Tá? Sim, senhor, eu lembro muito bem. Tá? E uma outra condição que eu tenho também é que a minha tensão de cisalhamento vai ser o quê? O torque, que multiplica a minha distância ρ em função do centro do meu raio lá, que eu estou trabalhando agora, uma distância linear, também dividido pela minha condição de momento polar de inércia. Lembrando que, como nós estamos trabalhando basicamente com peças circulares, e o nosso foco aqui são eixos, consequentemente, circulares, tá? Nós temos que o momento polar de inércia para um eixo, seja ele qual for, vai ser o quê? A metade do raio, a metade de π raio a quarto. Tá? Por quê? Porque como ele é uma condição polar, ele é o quadrado do quadrado. Então, o quadrado do quadrado vai ser a quarta. Tá? E nós sabemos também que se eu estiver trabalhando com um eixo vazado, no caso um tubo, né, por assim dizer, a minha relação vai ser a mesma. Vai ser a metade de π, tá? O raio maior ao quadrado menos o raio menor ao quadrado, ou seja, apenas a área efetiva que eu tenho de material para descarregar a tensão que eu tenho que distribuir nele. Tá? Gente, lembrando mais uma vez, essas equações são conhecidas como forma para cálculo de torção no regime elástico, deixando isso muito claro, gente. Por quê? Porque se eu sair do regime elástico, a coisa desanda. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que nós vamos ter que trabalhar com um limite máximo de torque. E isso é algo que muitas vezes as pessoas não fazem. E muitas vezes falam mal. Senhores, me diga uma coisa. Quem aqui já precisou, infelizmente, né, trocar um pneu de um carro? Pneu furou. Quem aqui já passou pelo fato de precisar tirar o pneu de um carro? Essa semana. Fez isso essa semana? Sim. Que chato, hein? Sinto muito, de verdade. Senhores, todo mundo já passou por isso? Sim ou não? Eu também já passei, professor. Gente, pode parecer brincadeira, mas o que eu vou falar agora é bastante sério. Quantos de vocês colocou um caninho a mais ali na chave? Ou quantos de vocês já subiu, colocou o pé em cima da chave ali para poder apertar o parafuso? Eu coloco uma outra chave para fazer pra dar mais torque. Mais alguém faz esse artifício maravilhoso que o colega fez? Eu também faço a mesma coisa, eu uso outra chave como alavanca. Senhores. Eu já cheguei a trocar Vamos já, aguardar. mas não tem nenhum tipo de alavanca, não. Não entendi, repete, por favor. Eu já cheguei a trocar uma vez, mas não usei nenhum tipo de alavanca, não. Senhores, uma coisa que nós temos que tomar muito cuidado, tá? Eu usei um exemplo extremamente comum, infelizmente, na nossa cidade, né? Porque a qualidade do nosso asfalto é péssima, consequentemente a gente acaba sempre comprometendo os pneus. Gente, o tamanho da chave, o tamanho do cabo da chave, ou seja, a alavanca gerada por aquela chave, ele é exatamente calculada para que a gente coloque o torque adequado no parafuso. Se você coloca uma segunda alavanca, se você coloca um complemento ali, o que acontece? A força efetiva, o torque que você está colocando no parafuso é muito maior. Consequentemente, você pode, e na grande maioria das vezes vai, comprometer o parafuso. Tá?
Quem aí nunca viu um carro andando com, sei lá, um parafuso a menos na roda porque o parafuso estava quebrado? Quem nunca passou por isso ou viu isso, né? Passar, eu, por exemplo, você pode não ter passado. Mas penso que todos já viram isso, né? Já, senhor. É que professor? Um carro, por exemplo, vamos entender que na roda tem 4 parafusos. Você olha só, tem 3. Por quê? Porque tem um parafuso que está quebrado lá dentro. Ah, já vi, já. Então, por que aquele parafuso quebrou, senhores? Aí eu já Por não... causa desse torque que ele deu com a outra alavanca? Exatamente, por causa do limite máximo, ou seja, você extrapolou o limite de resistência ao torque do parafuso. Consequentemente, o que vai acontecer com ele? Ele vai se romper. É por isso a minha grande insistência e preocupação em frisar aqui o tempo inteiro para vocês que nós estamos trabalhando no regime elástico do material. Por quê? A partir do minuto que você entra, passa do regime elástico, qual regime que nós entramos, senhores? No regime plástico, professor. Exatamente. Se eu sair do regime elástico, eu entrei no regime plástico, significa o quê? Que eu estiquei num primeiro momento o meu parafuso. Quando eu estiquei, eu deformei todos os filetes da rosca. O filete da rosca deformado, para você soltar ele girando, você usa muito mais força. Mas em função do comprimento, vai entendendo que o parafuso está nessa direção, em função do comprimento, você comprometeu a parte interna dele. Gente, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Devo ter um parafuso aqui em algum lugar, só para a gente usar como referência para o que nós estamos falando. Tá aqui. Senhores, pensem comigo. Se esse parafuso aqui esticar, vocês concordam comigo que aqui, ó, na parte interna dele, vai gerar como se fosse uma bolha? Porque se ele esticou, eu tenho que separar. Vai começar uma separação, vai começar uma trinca, muito provavelmente de dentro para fora. Então você olha o parafuso parece bom. Só que a parte interna dele aqui, ele tem um vazio. Se ele tem esse vazio aqui, vocês concordam comigo que a resistência dele vai ser muito menor? Sim. Pois bem, senhores, é assim que a gente quebra parafuso, colocando alavancas extras na hora de fazer o torque. Tá? Então, Mas assim, às vezes quando você coloca um torque a mais que o parafuso. isso, pode espanar também a rosca do parafuso ou da onde você está parafusando, né? Na verdade, você inicia um comprometimento que vai nos dois sentidos. Mesmo você gerando uma avaria maior no parafuso, você também está chegando nos limites de resistência da rosca, no caso da porca aqui. Então você começa a fazer uma avaria coletiva. Tá? Então, assim, num primeiro momento, a gente olha o parafuso porque o parafuso é evidente. É difícil você analisar o lado de dentro da porca. Você normalmente não tem essa facilidade de visão. Então, a gente se preocupa muito mais com o parafuso. Mas, sim, a partir do minuto que você está chegando nesses limites, você está comprometendo estruturalmente o parafuso, está comprometendo estruturalmente os filetes da rosca, tanto do parafuso quanto da porca. É por isso que é incomum. O que eu estou falando agora, graças a Deus, é incomum. Mas todo mundo já ouviu falar aí de um caminhão ou de um carro que escapou a roda. Tá? Acho que todo mundo já ouviu alguma história a respeito disso, não? Já ouvi sim. Da geração. Pois é, senhores. E da onde isso veio? Eu já ouvi falar uma vez que tinha espanado a rosca, o parafuso não saía. Ele não saía e nem rosqueava mais para dentro. Aí teve que levar num torneiro, para o torneiro fazer um furo e abrir outra rosca. Sim, aí o que aconteceu, na verdade, é um outro tipo de... É um tipo de, na verdade, engripamento que nós temos lá. Ou seja, a rosca realmente espanou, ou seja, quebrou os filetes da rosca, só que uma parte desses filetes, eles geraram um pequeno canal no furo onde deveria ser. Então, quando você tenta girar, ele não vai nem volta. Tá? Só que você também não consegue remover, porque este pequeno engaste que o filete arrancado encaixou,
nesse pequeno engaste acontece o quê? Você tem uma resistência mecânica, tá? Como se você tivesse uma mini chaveta ali impedindo o parafuso de ir para um lado ou para o outro. Ele gira, mas não vai para lugar nenhum. Aí, num caso desse, sim, realmente você tem que fazer isso. Você tem que destruir o parafuso, né? Fazer um furo, colocar, no caso, aquilo que a gente chama de saca-parafuso nele, né? E batendo e removendo ele por impacto até ele sair da peça. Senhores, tranquilo até aqui? Podemos seguir? Nossa revisãozinha tá seguindo o fluxo? Eu espero que seja. Acredito que sim, professor. Gente, então vamos lá. Senhores, numa condição geral aqui, ó, em função de ρ, tá? Lembrando, neste caso aqui estamos falando em único plano. Em função de ρ, tá? Nós temos a nossa tensão máxima. E olha só que coisa interessante. Rho aqui não é igual ao raio? Senhores, nesta primeira análise aqui, você concorda comigo que a medida, tá? A medida de análise que nós estamos falando do eixo Rho aqui não é exatamente igual ao raio? Sim, senhor, professor. Se ela é exatamente igual ao raio, você concorda comigo que raio dividido pelo raio vai ser exatamente igual ao raio? Todos concordam com isso? Oh, perdão, Sim, raio dividido por raio é igual a 1, ou seja, é ele dividido por ele mesmo, né? Sim, senhor. Então, numa situação como esta aqui, ó, numa primeira análise, vocês concordam comigo que a tensão de cisalhamento normal à minha peça é exatamente igual à minha tensão máxima? Isso é claro, gente? Senhores? Gente, isso ficou claro para todo mundo ou... Desculpa, professor, deu uma falhada aqui, eu não entendi a pergunta. O que eu falei agora foi, senhores, ρ, tá? A letra ρ, no caso desta primeira análise aqui, ó, a minha medida do ponto de força no eixo ρ, que é essa condição inicial, ela é exatamente igual ao raio. Então, neste caso aqui, ó, para esta primeira análise, vocês concordam comigo que será o quê? Raio dividido pelo raio. Raio dividido pelo raio tem valor 1. Vocês concordam comigo? Porque uma coisa dividida pela mesma coisa é igual a 1. Todos concordam? Ah, sim, senhor, professor, agora eu entendi. Então, neste caso aqui, ó, nesta primeira análise, vocês concordam comigo que a tensão de cisalhamento que eu vou ter na minha peça como um todo vai ser exatamente igual à minha tensão máxima, porque se a minha tensão de cisalhamento é igual a uma vez a minha tensão máxima, tensão de cisalhamento igual a tensão máxima. É isso que eu preciso que vocês enxerguem aqui nessa primeira análise. Ficou claro, senhores? Sim, senhor, professor, ficou bem claro. E na minha segunda condição aqui, que é uma condição tubular, tá? Isso não vai acontecer por quê? Não vai acontecer porque, teoricamente, eu não tenho esse miolo aqui. Tá? Se eu não tenho esse miolo, ou seja, se eu estou trabalhando em um tubo, a minha máxima tensão vai ser distribuída nesta coroa circular que eu tenho aqui. Tá? Consequentemente, eu vou ter um critério de tensão máxima e vou ter um critério de tensão mínima. Tá? Que nesta primeira condição aqui, ó, a minha tensão mínima seria 0. Certo, senhores? Sim, senhor, professor, deu para compreender bem. Então, tá legal. Então, seguindo aqui, gente, voltando só onde a gente estava antes de analisar, eu tenho aqui o critério das fórmulas que a gente vai usar. Então, uma vez entendido isso, lembrando, estamos falando do regime elástico. Saiu daqui, nada do que eu estou falando serve. Saindo daqui, tudo isso que nós estamos discutindo não serve para mais nada. Tá? Por quê? Porque se eu sair do regime elástico, automaticamente eu vou ter todo um critério de relação dentro do quê? Dentro do regime a qual eu estiver trabalhando. Tá? E, de uma maneira geral, eu vou estar trabalhando numa condição de conformação, ou seja, eu vou estar conformando o meu componente, eu não vou estar trabalhando, fazendo com que ele trabalhe elasticamente ou com um critério de mola, tá? E, consequentemente, a partir do momento que eu entro em critério de deformação, quanto mais eu trabalho, mais ele se deforma, e ele está tendendo à falência do componente, que não é o caso que nós queremos aqui. Tá? Então, só simplificando aqui, gente, tá? T é expresso em newton-metros, raios C ou P em metros. O momento polar de inércia sempre, tá?
em metro a quarta, porque nós estamos trabalhando em quadrado do quadrado, e a tensão de cisalhamento sempre em Newton metro, é metro quadrado, desculpa, isso é. Tem umas coisas que acontecem aqui, que só por Jesus, eu não consigo entender como isso acontece, tá? Ou seja, Newton por metro quadrado, ou simplesmente, se preferir, Pascal. Lembrando também que podemos trabalhar muitas vezes com kgf, tá, por metro quadrado, mas aí a gente já vai estar mudando um pouco a coisa. Dentro do sistema internacional, Newton por metro. Senhores, vamos fazer uma análise agora exatamente do nosso componente. Ou seja, tudo aquilo que a gente falou agora nos slides anteriores, eu consigo resumir para vocês nesses dois pontos aqui. Ou seja, no ponto central aqui do torque, tá, eu tenho cisalhamento igual a zero. Na extremidade aqui, eu tenho cisalhamento máximo. O torque está fazendo o quê? Ele está puxando a minha peça, consequentemente, ele está gerando uma compressão na minha peça. Tá? No caso de uma condição tubular, a mesma situação. Eu também gero uma tração interna, né, que vai gerar uma compressão na minha peça, porém, eu vou ter um critério de tensão máxima na extremidade e tensão mínima na minha condição interna do meu segundo furo aqui, no caso, na parte vazada do meu eixo. Tá? Lembrando que, senhores, como nós já vimos lá atrás, eu tenho duas tensões quando eu analiso cada um dos meus planos. Tá? Então, levando a coisa bem ao pé da letra, tá? Se a gente for colocar de forma individual, para cada eixo eu tenho 3 tensões. Aqui no caso, para cada eixo eu vou ter 2 tensões. Tá? Lembrando, pô professor, mas essa terceira flechinha que está aqui, essa terceira flechinha que está aqui é em função da direção do torque que eu tenho aqui. Tá? Então ela está representada aqui em função do torque, mas está claro aqui para vocês que o torque está no centro da peça. Gente, tá? Vamos lá. Para representarmos o esforço de torção, utilizamos a regra da mão direita para orientação de vetor, ou seja, é a regra que a gente usa para o torque. Ou seja, os meus dedos giram, tá? E o meu dedo gira também, mas ele fica praticamente dentro do mesmo eixo. Então isso é o que é chamado de regra da mão direita e ele é utilizado para torque. Ou seja, se minha peça gira para cá, tá? Se ela gira para cá, teoricamente o meu torque está saindo para cá. Tá? Isso é o que a gente chama da regra da mão direita. Só que aqui nós temos uma situação que ela é muito mais complexa do que isso, senhores. Como nós vimos lá atrás, tá? Quando eu faço um critério de torção numa peça, vocês concordam comigo que ela tende a encolher? Tá? Todo mundo se lembra dessa nossa conversa na última aula? Sim, perfeito. Se ela tende a encolher, senhores, então a coisa começa a complicar um pouquinho. Por quê? Porque se ela tende a encolher por um lado, tá? Se ela tende a encolher, se ela tende a diminuir no comprimento, ela tende a aumentar, tá? No sentido radial. Isto significa, então, que eu vou ter tensões em duas direções. Então, aqui eu faço uma análise em uma condição inicial sobre tensão máxima, né? Aqui, ó, eu começo a fazer uma outra análise diferente também por critério de tensão máxima, só que aqui eu estou imaginando uma possibilidade de um eixo vazado ou não. Basicamente aqui eu estou analisando a minha condição aonde? Num eixo maciço. E quando eu faço um recorte, tá? Quando eu removo essa parte interna do meu eixo maciço aqui, ó, eu tenho uma outra informação que é o quê? Quando a minha peça tende a encolher, vocês concordam comigo que é como se eu tivesse uma força daqui para lá e uma força de lá para cá. Então eu gero um residual de tensão cisalhante no sentido do eixo da minha peça, ou seja, na direção do torque, e também gero uma força cisalhante no sentido perpendicular ao torque. É por isso que essa peça está aqui. Aqui você consegue ver claramente que eu tenho componentes de cisalhamento, tanto na direção do eixo quanto na condição perpendicular. Claro até aí, senhores? Sim, senhor professor, bem claro. Tá? Então, assim, a mesma condição do slide anterior, na verdade, tá aqui. Observe que o torque desenvolve uma distribuição de tensão de cisalhamento ao longo do plano transversal e axial. É exatamente o que eu expliquei para vocês na condição anterior. Tá? Agora vamos entrar aí num exemplo de aplicação só para a gente saber de fato onde a gente vai usar isso. A figura representa um diagrama de distribuição de tensão de cisalhamento em um eixo maciço. Determine o torque para essa condição.
Gente, isso aqui pode parecer uma maluquice, mas não é. Gente, tensão de cisalhamento, tensão de tração e outras tensões específicas que a gente usa, lá atrás nós já não conversamos várias vezes de que tudo isso, se forem materiais padronizados, tudo isso é tabelado, não é? Lembra que a gente já conversou sobre isso? Sim, senhor, professor. Gente, se tudo isso é tabelado, é aquela situação. Quando eu pegar um material específico, seja ele qual for, não vamos entrar aqui no mérito do material, você simplesmente vai pegar o datasheet ou a ficha técnica deste material e pela ficha técnica deste material você vai ver lá qual é a tensão de cisalhamento máxima que ele tem. E você já tem esse valor. Senhores, por que eu coloquei a coisa desta forma aqui para vocês? Gente, quantas vezes alguém já perguntou para você, será que isso aqui aguenta? Tá? Quem aí trabalha dentro de fábricas com soluções de problema, ou principalmente na área da manutenção, penso que este tipo de pergunta é bastante usada, né? Pelo menos você já ouviu muitas vezes isso. Vocês concordam comigo? Se eu colocar isso aqui, vai aguentar ou vai quebrar? Vocês já não ouviram essa pergunta várias vezes? Senhores, não tem ninguém da manutenção aqui conosco hoje? Senhores? Senhores, falem comigo. Vocês estão me ouvindo? Cortou a transmissão, alguma coisa assim? Nossa, senhor, Tô ouvindo, está ouvindo o senhor claramente. Tá. Gente, vocês concordam comigo que o que eu falei agora é uma realidade? Você está desenvolvendo alguma coisa dentro da fábrica, aconteceu um problema, alguém pega um material e fala, será que isso aqui aguenta? Vocês concordam comigo que isso é muito dia a dia, principalmente do pessoal da manutenção ou o pessoal que faz desenvolvimento? Sim, senhor, professor. Sim, professor. Então, gente, basicamente isso que eu acabei de colocar aqui para vocês é exatamente isso, uma situação do dia a dia. Meu, precisamos colocar um eixo ali. Pô, tem esse aqui. O projetista, ele aguenta ou não? Tá? No caso, o projetista é você. Resposta. Primeiro você vai ver de cara qual é o material. Sabendo qual é o material, você vai fazer o quê? Vai pegar o valor, tá, de tensão máxima numa das tabelas que você vai ter. Ou, no seu celular hoje, em minutos, você entrou na internet e você já pega essa informação. A partir daí, senhores, o restante é só aquelas fórmulas que a gente já viu. Ou seja, não tem nada demais. É só colocar recheio na bolachinha. Por quê? Porque a bolachinha já está desenvolvida. Nós temos que a tensão máxima é 56 megapascal. Isso você pegou na tabela, tá? Ou 56, 10 a sexta pascal, como preferir. Nós sabemos que o raio, tá, é 50 milímetros nesse caso, ou seja, isso aqui é um eixo de 100 milímetros. Então, o nosso raio, 0,5 metros. Gente, muito simples a gente calcular. Sabemos que o momento polar de inércia vai ser o quê? Vai ser a metade de π, raio a quarta. Neste caso, está aqui, ó, 9,82, 10 a sextas, metro quadrado. Já tem o valor. Com os dados acima, nós podemos calcular o torque efetivo na barra, ou seja, exatamente quanto ela vai aguentar de torção. Tá? Torque vai ser o quê? Tá? A tensão máxima, tá, multiplicado, obviamente, pelo meu momento polar, dividido pelo raio. Tá? Que nem parece uma conta muito grande, mas ela é muito simples. E no final das contas, nós temos o quê? Esta barra, tá, o limite máximo dela, tá, para que eu não ultrapasse os 56 megapascal que eu tenho aqui, vai ser o quê? 11 kilonewtons, ou 11 mil newtons. Tá? Ou seja, esse é o torque efetivo que essa barra vai suportar. Se isso aí é uma barra de torção de alguma coisa, não importa o que, eu já sei de antemão qual é o limite máximo de torque. Se ultrapassar isso aí, com toda certeza essa barra vai romper. Ela pode não romper num primeiro momento, mas num segundo, num terceiro, com certeza. Ficou claro, senhores? Sim, senhor, professor. Sim, professor. Tá? Então, querendo, tudo aquilo que a gente discutiu, falou, de uma maneira geral, senhores, a gente cai em cima disso aqui.
Tá? E vocês concordam comigo que é algo muito simples de ser calculado? Você só tem que tomar os devidos cuidados, obviamente, mas é uma aplicação muito simples de fórmula. Certo, senhores? Certo, professor. Legal. Certo. Muito bem, gente. Tá a fim de calcular isso aí para nós agora? O que você acha? Vamos fazer esse exercício ou vocês farão ele depois? Fazer depois. Ah, aí não tem graça. Só porque eu ia falar pra gente fazer junto? Então Fazer já junto, que é assim... professor. Vai cair na prova? Oi? Esse vai cair na prova? Acredite, esse é um Uhum. dos exercícios que eu quero que caia na prova. Por isso que eu falei que eu pretendo chegar até aqui. Então já faz Vamos lá, lá, gente. professor, pelo amor de Deus. Vamos fazer junto, professor, esse. Senhores, tá aí, ó. Resolvido para vocês. Tá? Gente, vamos lá. Vamos voltar para o anterior. Senhores, qual é a primeira coisa que eu calculei aqui? Não é o momento polar? Uma vez que eu calculei o momento polar, eu vou fazer o quê? O cálculo de torque. Aqui, a minha situação é o quê? Eu vou calcular o momento polar e vou fazer a mesma aplicação em torque. Só isso. Tá? Tão difícil quanto isso. Fiz a minha condição de torque, obviamente eu vou ter que saber o quê? Qual é a minha condição máxima e mínima, porque aqui eu tenho um eixo furado. Nesta condição que eu trabalhei aqui, ó, eu sei qual é a condição máxima. Por essa condição, a gente encontra a condição mínima que eu tenho para trabalhar. A aplicação exatamente das 3 fórmulas que eu deixei aqui para vocês. Difícil, gente? Não, senhor, professor. Vocês concordam comigo agora quando eu falei para vocês? Nós precisamos entender a lógica. Depois que a gente entendeu, o que a gente precisa fazer é o quê? Colocar literalmente recheio na bolachinha, porque as bolachinhas já estão prontas. Olha lá aqui, ó. Tá? Tensão mínima vai ser o quê? C1 dividido por C2, tensão máxima. Senhores, eu não acabei de te falar aqui, ó, que a minha tensão de cisalhamento é essa? O valor não está aqui? Então já tem tensão máxima. C1. C1, você concorda comigo que é o meu eixo, que é o furo menor aqui? Seria o meu raio menor? Gente, conversa comigo aí. Sim, senhor, professor, que seria 40 Sim, senhor, minutos. professor. Gente, a corda 40 é diâmetro. Então, nesse caso, é 20. Ficou claro, senhores? Sim, professor. Então, é aquele negócio. É 20 por 30. Tá? Vai ser o quê? C1 e C2. 30 dividido por 20 tensão máxima. Acabou. Quando eu entro na parte de torque, a parte de torque é, tá? Vai ser a minha tensão máxima, que está aqui. O meu momento polar, que é o que eu vou calcular aqui pela diferença dos dois. Consequentemente, eu chego na condição máxima de torque. Tá feito. Então, eu vou fazer o quê? Vou calcular a minha tensão, neste caso, mínima, tá? A partir de uma tensão que eu já tenho aqui, que no caso poderia ficar para o final. Vou calcular o momento polar, tá? E depois que eu calculei o momento polar, em relação da informação dada mais a informação calculada, eu chego no meu torque. Tão simples quanto isso. Todos entenderam a lógica do trabalho aqui, gente? Sim. Tá? Foi por isso que eu falei, gente, vamos fazer junto? Por quê? Porque basicamente é isso aqui, mas assim, em linhas gerais, se a gente já quiser fazer a coisa resolvida, já passando para vocês a condição resolvida, ela está aqui, ó, tá? Vamos calcular o momento polar de inércia. Depois que a gente calcular o momento polar de inércia, a gente vai calcular o quê? O critério de torque. Pelo critério de torque, eu vou saber o quê? Qual vai ser a tensão mínima de cisalhamento que eu vou ter lá. Que no caso, aqui eu posso, neste caso, uma vez que a informação sobre a tensão máxima foi passada, eu posso calcular tanto o torque em segunda, tá? Como a tensão mínima em segunda. Tanto o torque em terceira, como a tensão mínima em terceira. Acabou. Só não entendi o torque aí, não. Oi? Não entendi como você está calculando o torque aí, não. Esse 120, esse 1021, saiu da onde aí? Olha aqui, ó. Torque vai ser o quê? Tensão máxima, certo? Multiplicado por quem? Pelo momento polar de inércia dividido pelo raio. Não é o que está aqui? Ah, certo. Então, olha o que está aqui. Olha aqui a fórmula aqui, ó, torque.
vai ser a minha tensão máxima, o momento polar dividido pelo raio. Se você é raio, agora que eu tô fazendo. Lembre-se, eu falei isso no início da aula e disse para vocês que isso é o tipo de coisa que a gente precisa entender porque dá confusão. Lembra quando eu falei isso para vocês? Que o seu livro ele usa para raio a letra Rho, em alguns casos, ele usa a letra L, ele usa a letra R e ele usa a letra C. Pelo menos até agora eu só encontrei essas 4, que para mim é um absurdo, que tinha que ser tudo R. Mas enfim, o importante é entender. Uma vez que a gente entendeu, você consegue aplicar a fórmula sem problemas. Ficou claro, gente? Senhores? Gente, fala comigo. Sim, professor. Ô, professor. Tá? Senhores, em linhas gerais, tá? Em linhas gerais, eu penso que, assim, nós já temos aqui o que a gente vai ter para a prova, tá? Então, o que a gente vai ter para a prova? A lista 1 e a lista 2 que vocês têm, mais esses 2 exercícios que é o que eu preciso que vocês saibam, tá? E já tem a sua referência do que vai cair na prova. Então, já está definido. Então, eu estou pensando em finalizar essa nossa aula teórica aqui e ir para a nossa aula prática lá, conforme está no AVA de vocês. O que vocês acham? Pode ser, professor. Tá? Ok, Porque aquele Pode negócio, ser. a partir de agora, gente, até vou passar aqui para vocês. Eu tenho um segundo exemplo disso, tá? Depois a gente vai entrar em torção no regime elástico e é um monte de situações que eu acho que não é interessante eu passar para vocês agora, até mesmo porque eu vou ter um monte de outras fórmulas e eu não pretendo cobrar isso na prova de vocês. Então, entrar nisso aqui com vocês agora pode ser que gere uma confusão no momento da sua prova. Então, eu não gostaria de... Não estou dizendo que eu não vou fazer. Nas outras aulas a gente vai continuar, mas é só para eu não poluir a cabeça de vocês agora. O que vocês acham? Todos concordam com o raciocínio? Concordo, professor. Tá? Então, senhores, paramos aqui. Ô, professor, Oi. o senhor poderia fazer a gentileza de me enviar essas listas, que eu acabei não fazendo elas? Me manda um zap depois e eu tento mandar as listas para você. Tudo Tá? bem, então, obrigado. Tá? Nós temos um grupo dessa parte, não tem? Parte de Eu não resistência. Temos Não. grupo, não dá para mandar no grupo. Existe um não? grupo de resistência de materiais, não tem, senhores? Eu não estou nesse grupo, não. Tem. Gente, faz o seguinte, quem não está no grupo, dá um jeito de entrar no grupo, mas indiferente a isso, por favor, me mandem uma mensagem, tá? Para que eu consiga pegar essa lista e mandar para vocês, para quem não tem. Ok, senhores? Professor, vai mandar a lista no grupo? Eu posso mandar no grupo, nenhum problema, tá? Mas assim, a lista que eu vou passar é a lista que vocês já fizeram, então não tem nada de novo lá, é só para relembrar vocês a partir da onde a gente vai estar trabalhando. Ok. Ok? Então, assim, não é algo novo, é só aquilo que vocês já fizeram. Tá? Mas, assim, é interessante tentar refazer e tirar alguma dúvida. E qualquer coisa é só entrar em contato com a gente que nós vamos ajudar, da medida que for possível, obviamente. Tá? Então, senhores, se todos estão de acordo, nós paramos por aqui e vamos agora tomar aquilo que, teoricamente, é a nossa aula prática, né? Professor, Que é... Oi? a prova vai ser na terça-feira, às 7 horas, né? Isso. Calma. Beleza. Falando só uma informação a respeito disso, senhores. Na próxima semana, obviamente, às 7 horas, eu vou estar aqui com vocês, eu vou abrir, fazer um comentário geral, enfim, alguma explicação que se faz necessário, e depois vocês estão dispensados para fazer a prova. Entendendo que, tá, eu vou estar aqui e eu vou fazer a apresentação da prova. Então, assim, eu acho saudável vocês aparecerem por aqui. Mas, assim, a prova vai ser como? Nós vamos liberar a prova para vocês às 7 horas da noite, e ela vai ficar liberada para que vocês o façam até no dia seguinte, às 6 horas da tarde. Todos já têm essa informação dos critérios de prova? Sim, professor, é no molde da B1, né? Sim, professor. Exatamente nos moldes da B1. Então, só para confirmar isso aqui com vocês. Então, senhores, só me dê um segundinho, estou aqui... Opa, vem cá, rapaz. Estou aqui agora finalizando, tá?
a nossa gravação.